Oi, pessoas! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, hoje eu resolvi contar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência com o meu queridinho Kindle. Faz 6 meses que eu tenho um, o meu é da versão Paperwhite. Então, para começar, por que eu comprei um Kindle? Eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, sempre gostei muito de ler. E já faz algum tempo que eu tenho tentado diminuir a quantidade de livros físicos que eu tenho na minha casa. Eu tenho uma série de questões com relação aos livros físicos. Amo ainda. Tem alguns que eu realmente quero ter, porque são assim, edições que eu gosto muito, que eu acho muito lindinhas. Mas eu não quero mais ser uma acumuladora de livros. E aí eu comecei a ler muito e-book. A princípio eu lia no aplicativo no celular, o Google Play Livros, e também no tablet. Por muito tempo isso foi tranquilo, porque meu outro óculos ele tem um filtro de luz azul, então eu não senti incômodos como dor de cabeça e tal. Mas não é a mesma experiência de um livro físico, né? Não passa nem perto. No começo desse ano eu resolvi comprar o Kindle, depois de meu irmão e algumas amigas falarem muito sobre ele pra mim. Eu resolvi comprar porque eu mudei de óculos, esse aqui não tem a mesma capacidade do outro de filtrar a luz azul, então eu me sinto muito mais cansada quando eu faço leitura em arquivos digitais. E também porque eu ia começar o mestrado e eu achei que ia ser melhor para mim fazer a leitura dos livros e dos textos do curso no Kindle do que no tablet ou mesmo impressos. Eu não quero ter muito papel impresso no mestrado. Né? Então foi por isso que eu escolhi comprar o Kindle. Na época que eu comprei, o meu irmão já tinha alguns anos e uma das minhas melhores amigas também, que é a Cristiana. E eles falavam muito bem. A versão do meu irmão é o Paperwhite, mas de uma versão anterior à minha é de 2019. E o meu irmão é tipo aquela pessoa que me explica as questões técnicas, sabe? E aí ele me falou que eu comprasse o 10ª geração, porque não tinha tanta diferença assim dele para o Paperwhite para justificar a diferença de preço. Na época que eu comprei, o Kindle 10ª geração 2019 estava por 299, hoje está 349, e o Paperwhite estava por 449 e hoje está por 500, mais ou menos. Quais são as diferenças básicas entre eles? Primeiro, os dois dessa versão têm a iluminação, o que é uma coisa ótima, porque você pode fazer a leitura à noite sem problema. E essa iluminação de LED não deixa você cansado, porque diferente do celular, não é uma luz que vai direcionada para os seus olhos. Ela é umas luzes que ficam aqui embaixo e ficam direcionadas para cima. Então, elas iluminam a tela, mas não vão diretamente no seu olho. A resolução do Kindle Paperwhite é a mesma resolução do Kindle Oasis, que é a versão top de linha da Amazon. Essa aqui é a do meio, a intermediária. E a versão 10ª geração, que é o Kindle de entrada, ele tem só 167 ppi, enquanto esses outros dois têm 300. Eu achei que isso ia fazer muita diferença, mas honestamente eu já vi um Kindle 10ª geração da minha sobrinha e na leitura, pra mim, não fez essa diferença toda. Os LEDs, que é a iluminação, o de 10ª geração tem 4, enquanto o Paperwhite tem 5 e o Oasis tem 25. O Oasis também tem uma diferença na luz, porque ele fica com uma iluminação amarela também, mais quente. Esse aqui não tem. O 10ª geração e esse aqui tem uma outra diferença, que é o modo de leitura noturno. Então, quando você põe o modo de leitura noturno nesse Paperwhite, ele fica preto com uma luzinha branca. Para mim, isso não é uma função útil. Então, eu não uso. Outra coisa que diferencia o Kindle Paperwhite do 10ª geração, que me fez escolher ele, é o acabamento da tela. Ele é todo retinho. Enquanto que o 10ª geração é muito parecido com o Paperwhite da geração antiga. Ele tem um degrauzinho assim, que junta poeira, sujeirinhas que iriam me incomodar. Então eu preferi esse aqui. Uma outra diferença também é que o Kindle Paperwhite tem
uma função à prova d'água. Eles dizem que ele pode ficar até 60 minutos embaixo d'água. Ninguém vai ler debaixo d'água, mas eu sou uma pessoa extremamente desastrada que já derrubou o celular dentro de uma caneca de sopa e de uma caneca de café. Então, era um ponto importante para mim ser a prova d'água, porque você vai pagar um preço, né, num produto eletrônico, você quer que ele dure bastante tempo. Então, a questão dele ser a prova d'água foi uma escolha que era importante para mim e que talvez seja importante para você, se você ler perto da piscina ou coisas assim. Com relação à capacidade de armazenamento, o Kindle 10ª geração tem 4 GB e essa versão aqui, que é a Paperwhite, tem 8 GB ou 32 GB, depende, né? Você escolhe. Na época que eu comprei, meu irmão disse que essa não era uma diferença considerável, porque os arquivos de leitura são muito pequenos e eles não ocupam toda essa memória. Eu não sabia, mas ele tinha razão, ele estava muito certo. Você não vai usar essa memória toda, a menos que você use audiobooks. E, para falar a verdade, aqui no Brasil não tem muitos audiobooks disponíveis. Então, é mais uma função que você tem que ver se dentro das seus interesses de leitura é importante ou não. Então, o que acontece? Hoje, se eu fosse comprar, eu iria escolher o Kindle 10ª geração. Ele ainda tem uma versão preta e branca, esse aqui só tem preto. Porque depois de pegar os dois na mão, eu não achei que as diferenças deles compensem o preço. São diferenças sutis, que vão lhe dar um pouco mais de conforto, sim. Porém, para mim, não justifica a diferença tão grande de preço. É um aparelho que eu realmente me apaixonei. A minha experiência de leitura melhorou muito. Eu tenho lido bem mais depois que eu tô com ele. Eu já li bastante, agora eu leio bem mais. Eu sempre leio antes de dormir, porque tem iluminação e tal. E, gente, a bateria dele é uma coisa incrível. Sempre que eu queria ler no tablet, o tablet estava descarregado, aquela coisa. Já ele, eu tenho há 6 meses e eu carreguei 3 vezes o Kindle. Uma delas carreguei antes de fazer esse vídeo uns dias, porque eu queria mostrar ele carregadinho, mas ele estava em 16%. E ainda durava bastante a bateria dele. Então, eu amei, estou muito satisfeita com ele. Essa versão Paperwhite atendeu bem as minhas expectativas e tem apenas um detalhe que eu gostaria que fosse diferente. Que para mim, se esse detalhe fosse diferente, assim, o Kindle seria o e-reader mais perfeito do universo, que é que ele mostrasse a página que você está lendo. Eu não uso muito ele para estudo por conta disso. Ele mostra a posição que você está no livro e não a página. Então, se eu quiser fazer uma citação, eu vou ter uma certa dificuldade depois. Mas tirando isso, todo o resto da experiência de leitura do Kindle é muito, muito, muito boa. E eu também comprei a capinha própria da Amazon, a original. Ela foi um pouquinho cara, mas ela veio também com a caneta. E eu comprei porque, como eu já disse pra vocês, eu sou uma pessoa desastrada. Então, ele sem capinha, com certeza, iria sofrer muito na minha mão. Mas o meu irmão tem o dele há muito tempo, anos, e não tem capinha e continua perfeito, parece novo. Então, é mais uma coisa que você tem que observar dentro dos seus hábitos como pessoa, né? É isso, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês agora como ele funciona, alguns detalhes, e eu espero que vocês gostem. Eu esqueci de fazer isso no começo, mas já curte aí o vídeo, compartilha, me ajuda a fazer o canal crescer, né? Valoriza, que dá trabalho fazer vídeo, tá, gente? Quando você recebe o Kindle, você vai fazer a sua configuração inicial e aí depois você vai colocar as coisas do jeito que você gosta. Então, né, aqui é a página inicial dele e tem algumas indicações sobre as próximas leituras de acordo com o perfil que você respondeu e com as coisas que você já leu. Aqui é a biblioteca. E aqui eu tenho algumas pastas que você pode classificar os livros. E ele diz também quanto você já leu de cada uma. Por exemplo, esse aqui já está lido. Esse aqui só abri porque eu estou lendo ele no computador. Eu acho bonitinho, mas tem a opção de você colocar como listas. E aqui são os livros que estão na biblioteca do meu Kindle.
Também tem mangá, ó, mas a experiência de leitura não é exatamente a mesma. O arquivo que a gente lê no Kindle é o MOB, mas ele também consegue ler PDF. Porém, se você tiver um arquivo em PDF e quiser ler no Kindle, eu aconselho que você envie por e-mail, para o e-mail do próprio Kindle, que você encontra aqui nas configurações, e coloque no assunto Convert, porque aí ele vai converter para o formato do Kindle e vai ficar bem mais agradável de fazer a leitura. Eu vou abrir aqui um que eu tô lendo para mostrar algumas características para vocês. Então, aqui tem algumas configurações. Ele mostra aqui o tempo restante no capítulo, no livro. Se você tocar assim, ó, ele vai mudando. O tempo no e-book, a posição que você tá, nada, e o tempo no capítulo. Eu gosto de deixar assim. Ele mostra também quanto por cento você já leu do livro. E outro detalhe é que assim, você pode clicar aqui em cima, aí vai abrir as configurações, e aí você pode mexer no brilho, deixar ele bem mais iluminado, assim como diminuir. Todas as configurações, você pode alterar alguns detalhes sobre sua conta, opções do dispositivo, conectar ele na internet e tudo mais. E também tem a opção de você clicar aqui nesse azinho e aí você faz outras configurações de leitura. O tema do meu está personalizado, porque você pode mudar o tipo de fonte que você está usando aqui. Ó. E aí o livro muda. O tamanho, se você quer um negrito ou não, né? Eu gosto de botar no 6 e sem negrito. O layout de leitura você também pode mudar, então você pode ler ele assim inteirinho ou pode ler paisagem. As margens você também altera, ó, pouca margem e tal. Gosto desse aqui. Alinhamento justificado à esquerda. O espaçamento você também tem como deixar mais próximo ou mais afastado. É só clicar. Então, você muda totalmente a estrutura, né? E aí você consegue ver progresso de leitura, relógio. Você tem uma experiência de leitura totalmente personalizada. A verdade é essa, e isso é o que eu mais gosto no Kindle. Também tem algumas opções, como visão reduzida, né, para quem tem dificuldade. E também tem a opção de você tirar print da tela do Kindle. Você clica assim nos dois lados opostos e aí depois você tem essa imagem, né, na pasta dele, mas aí você tem que ter acesso pelo cabo e assim, acho chato. É melhor se você quiser compartilhar uma coisa, você tirar uma foto. Se você tiver dúvida em alguma palavra, isso é uma coisa que eu adoro, você vai clicar na palavra, assim, e ele vai abrir um dicionário. Ó, abre um dicionário explicando o que ele é. Aí você afasta aqui, tem o que na Wikipédia, em pesquisa. E tem também a tradução, caso seja uma palavra em outra língua. Se você quiser fazer uma anotação, você faz uma marcação. E eu acho isso fantástico. E aí você pode escrever uma nota também sobre isso. É um pouco lento. E essa é uma diferença grande entre ele e o 10ª geração. Dizem que o 10ª geração é ainda mais lento do que ele. Mas você pode escrever aqui, né, e deixar a sua nota salva. E depois você tem acesso na biblioteca a um documento com todas as suas notas. Então isso é útil para quem estuda com um Kindle. Também pode tirar, né, a nota e tudo mais. Outra coisa interessante, você pode baixar livros e mandar para cá por e-mail, porque o Kindle tem um e-mail próprio dele, eu não vou mostrar o meu para vocês, é lógico. Mas você também pode comprar aqui na loja. E, gente, isso aqui é uma desgraça. Meu cartão já tá conectado aqui, e aí tem hora que dá uma tentação, porque é tão fácil de comprar coisas no Kindle que, né, você acaba comprando. E tem um outro detalhe. Aqui na loja, desce tudo. E aqui embaixo você tem algumas recomendações. Nessas recomendações tem os e-books gratuitos. E aqui nos e-books gratuitos tem uma lista imensa que está sempre sendo atualizada de livros que você pode
comprar, né, sem pagar nada. E eu já comprei vários aqui, tem muitos clássicos. Aquele do Lúcio Rochinol, por exemplo, estava nessa lista. E o Sem Coração também. E tem livros bem bons. E são muitos, ó, são mais de 9.000 títulos. Então, assim, você pode comprar, você pode baixar, você pode comprar de graça. E também tem o serviço do Kindle Unlimited, que eu acho que não vale tanto a pena assim. Mas enfim, de modo geral, eu amo esse aparelho, gostei muito dele, recomendo muito a compra. Eu só não gosto muito dele para estudar, mas isso é um detalhe meu, por conta da questão da marcação das páginas. E também tem um detalhe de que PDFs com tabelas, gráficos e coisas assim, ele não mostra tão bem. Mas, de todo o resto, é um e-reader maravilhoso, muito duradouro, o material dele é muito bom. Então, eu tenho certeza que eu vou ter ele por muito tempo, porque, né, eu não sou uma pessoa muito cuidadosa, mas ele tá bem direitinho na capinha, organizado e vai dar tudo certo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês deixem likes, comentem e que vocês compartilhem o vídeo também e estejam aqui no próximo. Até mais!